Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 6. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Evangelho de João, capítulo 21, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do rio de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vão pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. E eles a lançaram, e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Só tem. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Irmãos, essa passagem do capítulo 40, capítulo 21, é a segunda pescaria, a pesca maravilhosa, a segunda pescaria que Jesus estava envolvido. A primeira pescaria é aquela pescaria que os discípulos estão voltando sem apanhar nada, e a Bíblia Sagrada fala que Jesus fala para eles: volte. E Pedro até se levanta e fala assim: Senhor, eu pesquei a noite toda e nós não pegamos nada, mas segundo a tua palavra nós voltaremos e lançaremos a rede. E quando eles voltam, lançam a rede, a Bíblia Sagrada fala que eles pegam tanto peixe que não cabia num barco só, teve que colocar em 2 barcos, e mesmo assim os barcos vieram tão pesados, mas tão pesados, que quase estava afundando, quase ia a pique. A segunda pescaria que eu queria falar aqui, em João capítulo 21, essa pescaria acontece quando? Depois da ressurreição de Jesus. Essa pescaria acontece por quê, pastor? Porque tinha um discípulo, por nome Pedro, que aqui ele já tinha negado Jesus 3 vezes, e a Bíblia Sagrada fala que ele estava agora tão angustiado, mas tão triste consigo mesmo, que ele achava que por causa dos seus erros, Jesus não gostava mais dele. Por causa dos seus pecados, por causa de ter negado Jesus, ele não servia mais no ministério, ele não servia mais para ser um discípulo de Jesus. Por quê? Porque ele havia errado, porque ele havia pecado. Aí o texto vai dizer que Pedro fala: olha, eu vou voltar a pescar. Pedro fala: eu fiquei 3 anos e meio, e nos 3 anos e meio eu neguei Jesus ainda nos últimos dias, agora ele morreu, provavelmente ele não vai me querer mais por causa do meu pecado, então eu vou voltar a pescar. Aí o texto sagrado fala que Pedro volta a pescar, só que ele não vai sozinho, ele vai e muitos discípulos vão com ele. Por que, pastor? Entenda algo aqui. Quando você resolve retroceder, quando você resolve recuar, você acha que só você vai embora? Não. Muitas pessoas estão olhando para você, estão olhando para você como você fosse um ponto de referência. Pedro era um ponto de referência. Quando Pedro resolveu recuar, a Bíblia Sagrada diz o quê? Que muitos dos discípulos foram com ele pescar. Mas entenda um negócio aqui: você é discípulo de Jesus. Deus já te arrancou do lugar da pescaria. Se Deus te arrancou do lugar onde você estava,
aquele lugar já não te pertence mais. Aí o texto dizia que ele jogava rede a noite toda, tentaram a noite toda, mas não pegaram um peixe, não pegaram nada. Por quê? Porque ali não era mais o lugar deles, porque o lugar do barco, o lugar de pescador não era deles. Deus já tinha movimentado a vida deles, Deus já tinha movido o coração deles, Deus já tinha falado para ele: olha, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Agora ele quer voltar a pescar, aí não consegue pegar nada. Tem uma palavra de Deus para você. Sabe aquela vida que você levava, aquela vida que Deus te arrancou, aquela vida que Deus te tirou, você não consegue mais voltar para ela. Você não consegue mais voltar, sabe por quê? Porque aquele lugar não é mais para você. Você não é mais daquele mundo. Deus te resgatou e você agora é dele. Aleluia! Você não é qualquer um, você é um discípulo de Deus. É por isso que você tenta sair, você tenta dizer: oh Deus, eu vou afastar, e você não consegue. Por quê? Porque você chega no barco, você tem a rede, você tem tudo, mas você não consegue mais pescar. Pastor, abre o mistério, vou abrir o mistério para você. Você não consegue mais beber, você não consegue mais fumar, você não consegue mais participar daquela vida com seus amigos. Sabe por quê? Porque Deus te arrancou de lá. Você agora é um discípulo de Jesus, e nada que você fazer, aleluia, você vai encontrar felicidade. A Bíblia Sagrada fala que eles pescaram a noite toda, mas não conseguiram pegar peixe. Por quê? Porque ele era discípulo, não era pescador. Ele era discípulo, não era pescador.